Meu nome é Marcelo, tenho 38 anos, e se você me visse liderando o louvor da igreja uns anos atrás, juro que você pensaria que eu era um homem de Deus, sempre com a Bíblia debaixo do braço, o sorriso no rosto, as mãos levantadas no altar. Um exemplo para os irmãos. Mas eu sabia que aquilo era só fachada. Por trás da voz afinada e das palavras bonitas, eu escondia um pecado nojento. E não era um pecadinho qualquer. Eu tinha uma amante, e eu sabia que isso ia me levar para o inferno um dia. Eu só não imaginava que ia ser tão cedo. Sabe aquela história de que o diabo não brinca de ser diabo? Eu achava que era só papo de crente fanático. Eu ouvia isso desde criança, mas nunca levei a sério. Eu era o tipo de crente que sabia manipular as palavras certas para parecer santo. No fundo, eu me achava esperto. Achava que eu podia ter minha amante, meu pecado escondido, e ainda assim subir no púlpito para cantar. Afinal, ninguém era perfeito, né? E Deus, misericordioso como todo mundo diz, ia acabar me perdoando depois. Só que eu não fazia ideia do que estava mexendo. Minha esposa, Patrícia, sempre foi mulher de oração. Fiel, dedicada, uma mulher que qualquer homem deveria agradecer a Deus por ter. Mas eu não enxergava isso. Eu queria mais, queria novidade, queria aventura, queria, sei lá, me sentir vivo de novo. E foi aí que apareceu a Larissa, jovem, bonita, cheia de fogo nos olhos. Eu conheci ela na igreja mesmo, acredita? Sentava sempre lá atrás, calada, mas com um olhar que parecia me despir cada vez que eu subia para cantar. Eu resisti por um tempo, juro que resisti. Mas a carne é fraca quando o espírito está morto. Ela me procurou um dia depois do culto, me parou no estacionamento toda cheia de charme, dizendo que gostava do jeito que eu adorava a Deus. Olha só, que ironia. E eu, besta, caí feito um idiota. Troquei número, começamos a conversar. Quando vi, já estava marcando o encontro. Na primeira vez que saí com ela, minha consciência pesou. Eu lembro que suei frio, olhava para os lados como se alguém fosse aparecer e me acusar. Mas não, ninguém apareceu. E quando o prazer me pegou, meu irmão, eu esqueci de Deus, de Patrícia, da minha filha, de tudo. Eu queria mais, sempre mais. E cada vez que eu caía, a voz da minha consciência ficava mais baixa, quase sumindo. O mais estranho é que, depois de um tempo, eu comecei a perceber que tinha algo de errado com a Larissa. Não era só o olhar dela. Era o jeito que ela falava de Deus, sempre debochando, sempre dizendo que a igreja era cheia de hipócritas. Um dia, depois de um motel, ela virou para mim e disse: "Sabia que você seria um baita sacerdote. Se fosse do outro lado?" Eu ri, meio sem graça. Perguntei que papo era aquele, e ela só sorriu torto, passando a mão no meu peito, dizendo que eu era especial, que eu tinha um brilho que o senhor dela iria gostar muito. Eu achei que era só brincadeira de mulher metida à mística, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Comecei a perceber coisas estranhas. Depois de cada encontro com ela, eu sonhava com sombras, vultos. Sempre um homem alto, de pele escura como carvão, com olhos vermelhos que brilhavam no escuro. Ele não falava nada, só ficava parado, me olhando. Quando eu acordava, o quarto parecia mais gelado, como se eu tivesse dormido com a janela aberta no meio do inverno. Mas o pior foi o que minha filha começou a falar. Júlia, minha princesinha de 5 anos. Um dia, eu cheguei em casa depois de um encontro com a Larissa e ela veio correndo me abraçar. Mas do nada, parou, ficou me olhando e disse: "Papai, o moço preto tá aí com você? Ele tá bravo, muito bravo." Eu gelei na hora, arrepio da cabeça aos pés. Perguntei que história era aquela, e ela disse que toda vez que eu chegava tarde, o moço preto grande vinha junto. Mas ninguém via, só ela. Eu quis rir, mas não consegui, porque, no fundo, eu sabia que ela estava falando a verdade.
Patrícia começou a desconfiar. Ela não falava nada, mas o olhar dela me acusava. As madrugadas em claro, orando, os jejuns. Eu via tudo, mas eu não conseguia parar. Era como um vício. Quando eu tentava dizer que ia terminar com a Larissa, era como se algo me segurasse. A vontade desaparecia e eu caía de novo. Eu comecei a me sentir sujo. Eu tomava banho, mas parecia que o cheiro da Larissa não saía de mim. Um cheiro doce, enjoativo, que grudava na pele. Eu olhava no espelho e ela parecia que meu rosto não era mais o mesmo. Meus olhos estavam mais fundos, a pele mais pálida, mas eu continuava fingindo. Subia no púlpito, levantava as mãos e louvava. Só que uma noite eu senti que algo tinha mudado. Eu estava com a Larissa num quarto qualquer de motel barato. O ar-condicionado estava desligado, mas o quarto estava gelado. Ela estava estranha, o olhar vazio. Eu perguntei se estava tudo bem e ela respondeu: "Ele está aqui." Eu perguntei quem, mas ela não respondeu. Só ficou parada, encarando o canto do quarto, como se alguém estivesse ali. Eu olhei, mas não vi nada. Mesmo assim, o peito apertou. O ar ficou pesado. O silêncio era diferente, como se o próprio ambiente respirasse com dificuldade. Depois daquele dia, eu nunca mais dormi direito. Todo quarto que eu entrava, parecia que tinha alguém no canto, alguém parado, só olhando. Eu deixava a luz acesa, a TV ligada, mas nada adiantava. Eu sentia que tinha algo me observando, algo que esperava o momento certo. Eu tentei orar, mas a boca travava. Eu esquecia as palavras. Eu sabia que estava sendo tomado, eu sabia. Mas eu não conseguia parar. Era mais forte do que eu. E eu juro, eu achava que ainda tinha tempo, que eu podia parar quando quisesse. Eu ria de quem dizia que o pecado mata. Eu achava que eu controlava a situação. Mas naquele momento, eu não fazia ideia de que o inferno já estava me rondando. E que a próxima vez que eu fechasse os olhos, eu ia ver muito mais do que vultos. Eu não sei explicar o que me fazia voltar sempre para Larissa. Era como se eu tivesse preso, acorrentado num vício que me sugava por dentro. Eu tentava me afastar, tentava inventar desculpas, mas bastava ela me mandar um oi sumido no celular e eu já tremia igual um adolescente apaixonado. Eu sabia que aquilo era errado, nojento, sujo, mas parecia que algo dentro de mim gritava por ela, como se eu precisasse dela para sobreviver. Um dia, depois de um encontro, eu estava me vestindo e reparei numa tatuagem nas costas dela. Era um desenho estranho, parecia um símbolo, algo que eu nunca tinha visto. Eu perguntei o que era e ela riu. Riu de um jeito debochado, quase satânico, e disse: "Isso aqui é minha proteção, para o meu senhor saber que eu sou dele." Eu franzi a testa, meio sem entender. "Que senhor? Que papo é esse?" Ela se levantou da cama nua, pegou um cigarro e acendeu, olhando pela janela como se não estivesse nem aí para minha pergunta, e falou sem me olhar: "O Senhor das Trevas, Marcelo, o único que dá poder de verdade. Você já é meio dele também, sabia? Só falta aceitar." Eu fiquei calado. Ri de nervoso, achando que era brincadeira. Mas aquilo me deu um calafrio. Eu tentei desconversar, mas ela virou para mim com aquele olhar fundo, escuro, e disse: "Se você quiser, posso te apresentar para ele." Eu quis rir, mas a garganta travou e ela completou: "Sexta-feira 13 está chegando, cemitério do centro, lá é o lugar perfeito para ele aparecer." Eu não respondi nada. Me vesti rápido e saí dali. O vento lá fora estava gelado, o céu pesado, como se fosse chover. No caminho de volta, eu sentia o cheiro dela grudado em mim. Um cheiro doce, mas que ao mesmo tempo dava enjoo. Era como perfume misturado com coisa podre. Cheguei em casa e Patrícia já estava dormindo, ou fingindo dormir. Mas Júlia não. Ela veio no corredor, com o ursinho na mão,
o cabelinho bagunçado e o olho semiaberto. Me olhou séria e falou baixinho: Papai, o homem preto tá na sua frente. Ele tá bravo com você. Eu paralisei, não tinha ninguém ali, mas ela via, ela sempre via. Eu mandei ela voltar a dormir, mas minhas mãos tremiam. Entrei no quarto, deitei do lado de Patrícia, mas o sono não veio. Fechei os olhos e vi o vulto, os olhos vermelhos, o cheiro de enxofre. No outro dia, eu acordei cansado, corpo moído, cabeça pesada. Eu tentei seguir a vida, mas a lembrança daquela conversa não saía da cabeça. Sexta-feira 13, cemitério, Senhor das Trevas. Que porcaria era essa? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim queria ir. Queria ver se era verdade. Eu tentei ignorar. Mas quando o dia chegou, era como se algo tivesse me empurrando. Eu não consegui resistir. Mandei mensagem para Larissa. Que horas no cemitério? Ela respondeu com um simples: 00:30. Vem sozinho. A noite caiu e eu inventei uma desculpa esfarrapada para Patrícia. Disse que tinha ensaio especial na igreja. Ela me olhou com desconfiança, mas não falou nada. Peguei o carro e fui. O cemitério era um lugar velho, abandonado, quase ninguém ia lá. A neblina cobria tudo, o portão enferrujado rangia com o vento. Eu entrei e vi Larissa perto de um túmulo antigo, cercada de velas pretas acesas no chão. Ela usava um vestido vermelho, os cabelos soltos e os olhos dela brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto. Quando me aproximei, senti o cheiro. Um cheiro de carne podre misturado com perfume forte. Ela sorriu e disse: Bem-vindo. Hoje você vai conhecer quem eu sirvo. Antes que eu pudesse responder, o vento ficou mais forte. As velas tremulavam, o ar gelou de um jeito sobrenatural. E então, eu ouvi uma risada, vinda de lugar nenhum. Uma risada grossa, profunda, que parecia vibrar dentro do meu peito. Eu tremi, suando frio. Queria correr, mas o corpo não obedecia. Larissa começou a falar palavras que eu não entendia. Uma língua estranha, gutural, e cada palavra parecia chamar alguma coisa. O chão tremia levemente, como se algo estivesse para sair debaixo dos nossos pés. De repente, eu vi uma sombra grande, muito maior que qualquer pessoa, se formando atrás de um túmulo. Os olhos vermelhos como brasa. O cheiro de enxofre ficou insuportável. E uma voz falou: Eu esperei muito tempo para te ver, Marcelo. Eu não consegui responder. A garganta travou. As pernas tremiam. Larissa se aproximou, me beijou no rosto e sussurrou: Agora você não foge mais. Ele te quer. Eu fechei os olhos, suando, tremendo, e jurei para mim mesmo que aquilo era um pesadelo, que eu ia acordar a qualquer momento. Mas não era. Eu estava acordado. E aquela noite foi só o começo. Eu não sei se você já sentiu aquela sensação de que o seu mundo está prestes a desmoronar, mas mesmo assim você segue como se nada estivesse acontecendo. Eu estava vivendo exatamente isso. Por fora, o mesmo crente respeitado, o líder de louvor que todos admiravam. Por dentro, um lixo humano, escondendo um adultério, um pacto que nem eu mesmo entendia direito, e um medo crescente que me consumia cada vez que eu deitava a cabeça no travesseiro. Mas quem começou a desmascarar tudo não foi minha esposa, foi minha filha. A Júlia sempre teve uma sensibilidade que eu não entendia. Parecia que o mundo espiritual para ela era uma janela aberta, sem cortina, sem vidro. E um dia, depois do café da manhã, ela me apareceu com um desenho. Um desenho mal feito de criança, mas que me fez gelar até a espinha. No papel, ela desenhou um homem, que eu sabia que era eu, de mãos dadas, com uma mulher de cabelo vermelho, parada no meio de um lugar cheio de cruzes e túmulos. E no canto do papel, uma figura preta, enorme, com olhos vermelhos brilhando. Eu tremi na hora. Perguntei: "O que é isso, filha?" Ela olhou para mim com aqueles olhinhos inocentes e respondeu:
É você com a mulher do cabelo vermelho, no lugar que o moço preto gosta. Patrícia ouviu. O olhar dela queimou no meu. Ela não disse nada naquele momento, mas eu senti o sangue fugir do rosto. Eu desconversei, tentei brincar, mas a verdade já tinha começado a escorrer pelas rachaduras da minha mentira. Naquela noite, eu voltei tarde. E quando entrei em casa, Patrícia me esperava sentada no sofá, a Bíblia no colo. Ela me olhou firme e disse: "Quem é a mulher do cabelo vermelho, Marcelo?" Eu gelei. Neguei, claro. Inverti o jogo, disse que era coisa da cabeça dela, que nossa filha estava inventando, sonhando coisas que não existiam. Mas ela não acreditou. O olhar dela era o de uma mulher traída, mas que ainda assim orava por mim. Só que Patrícia não era boba. Nos dias seguintes, ela começou a me vigiar sem eu saber. E uma noite, ela me seguiu. Eu tinha marcado com a Larissa de novo, perto do cemitério, como ela gostava. Patrícia ficou de longe, escondida no carro, e me viu beijando Larissa, me viu entrando no meio dos túmulos com ela. Ela não aguentou. Desceu do carro, foi até lá, e quando me viu de mãos dadas com Larissa, gritou: "Marcelo, é isso que você virou? Um servo do inferno?" Eu paralisei. Mas Larissa riu. Riu alto, debochada, e respondeu por mim: "Tarde demais, querida. Ele já é do meu senhor. Você perdeu." Patrícia partiu para cima dela, quis bater, quis arrancar os cabelos dela. Mas Larissa só ficou parada, sorrindo, sem sentir dor, como se o corpo dela fosse de pedra. Eu puxei minha esposa nervoso, perdido, tremendo, mas sem coragem de olhar nos olhos dela. E foi aí que Larissa se aproximou de Patrícia e sussurrou no ouvido dela: "Ora o quanto quiser, orações não vencem o inferno quando o pacto já está feito." Patrícia me olhou com lágrimas nos olhos e disse: "Eu vou orar, eu vou lutar por você. Eu não vou deixar o diabo te levar, Marcelo. Você ainda vai se arrepender." Eu puxei minha esposa nervoso, dizendo para ela voltar para casa, mas ela saiu chorando, me deixando ali, sozinho com Larissa, no meio das lápides. Larissa sorriu e disse: "Ela é corajosa, mas não o bastante." Eu voltei para casa depois, mas o clima já era outro. Silêncio, distância. Patrícia não me tocava mais, não me olhava mais como antes. Mas eu via ela de joelhos toda madrugada, orando, chorando. Às vezes eu acordava no meio da noite e ouvia: "Jesus, salva o Marcelo, não deixa ele morrer assim." E mesmo com aquele pedido rasgando o céu, eu não conseguia largar Larissa. Ela tinha algo que me prendia, algo que eu não sabia explicar. E eu já não sabia mais se era desejo ou se era possessão. Minha filha, cada vez mais calada, desenhava figuras estranhas. Sempre o homem preto, sempre túmulos, sempre olhos vermelhos. Um dia, ela falou para a mãe: "O papai tá doente, mamãe. O moço preto tá comendo o coração dele." Eu fingi que não ouvi. Fingi que estava tudo bem, mas o pior ainda estava por vir. E eu não fazia ideia do que me esperava. A partir daquela noite em que Patrícia me flagrou com a Larissa no cemitério, as coisas dentro de mim começaram a desandar de um jeito que eu não sabia controlar. Não era mais só o peso na consciência, não era mais só o medo de ser descoberto. Era algo que me corroía por dentro, como se uma parte de mim tivesse morrido. Eu olhava no espelho e era como se não fosse mais eu. Meus olhos pareciam mais fundos, sem brilho, minha pele meio acinzentada, e o sorriso já não vinha fácil. E não era só eu que sentia isso. Na igreja, os irmãos começaram a comentar que eu estava estranho. Até meu jeito de cantar tinha mudado. O louvor parecia sem vida, sem unção, sem presença de Deus. Eu ouvia os comentários nos cantos, mas fingia que não era comigo. Só que o mais estranho foi que, quando eu subia para cantar, eu não via mais as pessoas como antes. Era como se os rostos dos irmãos se deformassem.
Eu via olhos fundos, bocas costuradas, rostos derretendo, como se eu estivesse cercado de demônios disfarçados de crentes. E o pior, eu ouvia pensamentos impuros vindo deles. Pensamentos de ódio, inveja, traição. Era um inferno silencioso, um sussurro sujo no meio da igreja. Teve um dia que eu não aguentei. Estava tocando o violão, liderando o louvor, quando as vozes começaram a berrar na minha cabeça. Era tanto grito, tanto riso debochado, que eu larguei o violão no chão, tampei os ouvidos e comecei a gritar no microfone. Para! Para! Vocês estão todos sujos! Vocês estão todos mortos! O culto parou. O pastor Antônio correu até mim, tentou me segurar, mas eu estava transtornado. Comecei a jogar as coisas no chão, derrubei microfone, chutei cadeira, rasguei minha camisa no meio do altar. O povo entrou em desespero. Umas irmãs começaram a orar em línguas, outras a chorar. Mas eu só ouvia o riso dele. O mesmo riso que ecoava quando eu estava com a Larissa. Foi o suficiente para alguém gravar tudo. E claro, o vídeo viralizou. Cantor evangélico possuído em pleno culto. Eu vi meu nome estampado nas redes sociais, nos grupos de crente e até dos curiosos. Eu era o endemoniado do altar. Meu nome virou chacota. Quando cheguei em casa, Patrícia já estava com as malas feitas. Ela me olhou com um misto de tristeza e raiva e disse: "Eu tentei, Marcelo. Eu tentei até o fim. Mas eu não vou deixar o diabo destruir minha filha também. Eu implorei, supliquei, mas ela não cedeu. Pegou a Júlia pela mão, me deu um último olhar e disse: eu ainda vou orar por você, mas de longe, porque se eu ficar, eu morro também. E ela foi embora, e ali eu me afundei. Eu não voltei mais para a igreja. Me entreguei de vez à bebida, ao vício, à Larissa. Ela me recebeu de braços abertos, como se já soubesse que isso ia acontecer. Disse que agora eu era só dela, mas algo nela também mudou. O olhar, o sorriso, tudo nela ficou mais sombrio. Uma noite eu estava bêbado na casa dela, deitado no sofá, quando comecei a sentir o peito pesado. Era como se algo tivesse sentado em cima de mim. Eu tentei levantar, mas não conseguia. A respiração falhava, o coração parecia que ia explodir. E então eu vi 2 olhos vermelhos bem na minha frente. Não era sonho, não era delírio, era real. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. A sombra chegou mais perto e eu ouvi a voz: agora você é meu. Teu coração já não pulsa por Deus há muito tempo. Eu chorei. Eu tentei orar, mas minha boca não mexia. E então, como se fosse um prêmio para o meu desespero, eu senti um arranhão no peito, uma dor aguda, como se garras rasgassem minha pele, e eu desmaiei. Quando acordei, estava sozinho. O peito ardia. Fui ao banheiro e, no espelho, vi 3 arranhões fundidos na pele, como marcas de unha. Eu pensei que fosse delírio, mas a dor era real. Larissa apareceu e disse: "Tá marcado. Agora ninguém te tira mais de mim." E ela me beijou, um beijo frio, sem vida, um beijo de morte. Daquele dia em diante, eu via vultos em todo lugar, no banheiro, no quarto, na rua. Vultos que sussurravam meu nome, que riam, que me chamavam para baixo, como se quisessem me puxar para o chão. Eu já não dormia direito. Acordava no meio da noite suando, tremendo, com o cheiro de enxofre no ar. E no meio de tudo isso, eu ainda lembrava da minha filha, da Júlia, do jeitinho dela falando: "O moço preto tá comendo o coração do papai." Eu ria de nervoso, mas por dentro eu sabia que ela estava certa, porque eu já não era mais eu. Eu era só um corpo, carregando um mal que eu mesmo chamei. Eu já não sabia mais o que era dormir tranquilo. Qualquer cochilo, qualquer piscada mais demorada era convite para coisa ruim aparecer. Eu já acordava suando frio, o peito doendo, a garganta seca. Minha mente parecia um quarto escuro onde as paredes cochichavam meu nome. E o pior era que eu estava começando a achar normal.
Numa noite dessas, completamente bêbado, eu estava largado no sofá da casa da Larissa, a garrafa de cachaça quase vazia no chão, o ventilador girando devagar e o som da rua lá fora abafado pelas paredes sujas. Eu estava ali, apagando, acordando, vendo vultos, até que uma presença encheu o ambiente. Não era impressão. O ar ficou denso, o cheiro de carne podre misturado com enxofre encheu minhas narinas. E eu soube, sem ver, eu soube. Quando abri os olhos, ele estava lá, sentado na poltrona da sala como se fosse dono de tudo. Um homem alto, elegante, de terno preto, pele cinza, olhos como carvão em brasa. E um sorriso que não era de alegria, era de quem já ganhou o jogo. Finalmente nos encontramos direito, Marcelo, ele disse. A voz era grave, mas parecia ter outras vozes falando junto, em eco, como um coral de agonia. Eu quis correr, mas o corpo travou. As pernas não obedeciam. Eu tentei gritar, mas minha garganta parecia presa. E ele continuou. Eu te observei cada vez que você caiu, cada vez que você pecou, cada vez que cantou na igreja com o coração podre. Ele levantou, veio na minha direção. O chão parecia gemer a cada passo dele. O cheiro ficava mais forte. O calor da presença dele queimava o ar. Ele parou na minha frente e disse: "Você já é meu. Só falta morrer e eu vou garantir que você morra do jeito certo, pecando." Eu chorei igual criança, mas ele riu e continuou: "Eu vou te mostrar o que te espera, para você parar de sonhar com o céu." Ele tocou na minha testa. A mão dele era fria como gelo, mas queimava por dentro. E eu apaguei. Quando abri os olhos, não estava mais na sala da Larissa. Eu estava em outro lugar. O chão era de pedra, mas quente, como brasa. O ar pesado, difícil de respirar. O céu não existia. Era só fumaça e escuridão. E os gritos, meu Deus, os gritos. Gente gritando de dor, de desespero, de ódio. O cheiro era pior que tudo que eu já tinha sentido. Eu andava devagar, as pernas tremendo, e via corpos, pedaços de gente, criaturas deformadas que rasgavam, mordiam, devoravam. Era o inferno, não tinha outra explicação. E então eu vi pastores, cantores gospel, pregadores famosos, todos ali sendo torturados com vermes saindo dos olhos, das bocas. Um deles me reconheceu. Ele gritou: "Marcelo, volta enquanto dá tempo! Aqui não tem volta!" Eu quis fugir, mas o chão se abriu e eu caí. Caí num lugar mais fundo, onde só dava para ouvir sussurros e risos. E lá, no meio daquela escuridão, eu vi de novo o homem de terno preto, o diabo. Ele me olhou e disse: "Esse é seu lugar. Você merece estar aqui." Eu gritei, implorei, eu jurei que ia mudar, que ia largar o pecado. Mas ele só riu. "Você acha que alguém vai te ouvir aqui?" E então eu senti ganchos invisíveis puxando minha carne, como se meu espírito fosse rasgado. A dor, eu não consigo descrever. Era uma dor na alma. Eu gritava, mas ninguém ouvia. Até que, de longe, muito longe, eu ouvi uma voz. Fraca, mas conhecida. Era a Júlia, minha filha. Eu ouvi ela dizendo: "Papai, volta para casa. Papai, não fica aí." Aquela voz atravessou tudo. E por um momento, só por um segundo, o diabo parou de rir. E eu senti que aquilo não era o fim, mas antes de acordar, ele se aproximou do meu ouvido e sussurrou: "Eu vou te buscar, não adianta fugir." Eu acordei com um pulo, o peito ardendo, a boca seca. Larissa dormia ao meu lado, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Eu tinha visto o inferno, eu tinha visto o diabo, e ele estava esperando por mim. Depois daquela noite em que eu vi o inferno com meus próprios olhos, eu não consegui mais ser o mesmo. O problema é que eu não fiquei arrependido. Eu fiquei com medo,
mas não me arrependi de verdade. Era como se o medo me paralisasse, mas o pecado me seduzisse de um jeito que eu não sabia explicar. Eu sabia que eu estava afundando, mas eu não queria sair. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de oração, começou a sentir de longe que algo estava errado comigo. Ela me ligava, aparecia de surpresa em casa, perguntava com aqueles olhos cheios de lágrima: "Filho, o que está acontecendo com você? Você não é mais o mesmo." Eu ria, fingia que estava tudo bem, mentia na cara dura, mas por dentro eu queria gritar socorro. Só que o orgulho é uma corrente forte demais. Patrícia também não desistia. Mesmo separada de mim, ela orava, jejuava, mandava mensagens dizendo: "Eu sei que o Marcelo que eu conheci está aí dentro ainda. Eu estou orando por ele." Mas eu zombava. Eu respondia com grosseria, com deboche, dizia que oração nenhuma ia mudar minha vida, que se Deus quisesse fazer alguma coisa já tinha feito. O pastor Antônio também tentou. Um dia, ele foi até minha casa sem avisar. Bateu na porta firme e quando eu abri, o olhar dele era pesado. Ele me encarou e disse: "Deus me mandou aqui, Marcelo. Eu estou sentindo um peso, uma coisa ruim aqui dentro. Eu vim orar por você." Eu ri na cara dele. "Orar por mim? Pra quê? Deus já me esqueceu, pastor." "Vai perder seu tempo." Ele insistiu. Tentou entrar, mas quando ele pisou dentro da sala, eu senti o corpo esquentar, o sangue ferver. Uma raiva, um ódio inexplicável subiu no meu peito. Eu gritei: "Sai daqui! Você não tem poder nenhum aqui! Quem manda aqui é outro!" O pastor recuou, os olhos cheios de lágrima. Ele balançou a cabeça e falou: "Esse não é você, Marcelo. Isso que falou pela tua boca não é você." Ele saiu devagar, cabisbaixo, murmurando uma oração, e eu fiquei ali, ofegante, suando, tremendo, porque eu sabia que ele estava certo. Aquilo não era eu, mas era o que eu tinha me tornado. Depois disso, minha saúde começou a piorar. Minhas mãos tremiam, a pele ficou estranha, com manchas escuras que pareciam hematomas. O cheiro de podre não saía. Eu tomava banho, usava perfume, mas o cheiro continuava. Larissa dizia que era normal, que era sinal da transformação. Transformação para quê? Eu não sabia, mas cada vez mais eu me via como um cadáver ambulante. E pior, eu comecei a sentir prazer na maldade. Eu ria de pensamentos sujos, eu zombava de quem falava de Deus. Mas a minha mãe não desistia. Ela orava de madrugada em voz alta. Eu ouvia os áudios que ela mandava para Patrícia chorando, dizendo: "Deus, não deixa meu filho morrer assim. Não deixa o inferno levar ele. Eu não aceito." Patrícia sonhou uma noite que Jesus apareceu para ela. Ela me contou por mensagem, mesmo eu não respondendo. Ela disse que Jesus disse: "Ele está à beira do abismo, mas tua oração está segurando a corda. Não pare de orar." Eu ria disso. Dizia que era besteira, que ela devia cuidar da vida dela. Mas no fundo, cada vez que eu deitava, eu ouvia aquela frase ecoando: "À beira do abismo." As feridas no meu corpo aumentavam. Minhas noites eram de delírios, pesadelos, vultos. O quarto gelava, o colchão parecia afundar sozinho. Eu sentia que alguém vinha me buscar. Eu queria pedir ajuda, queria gritar, mas eu não conseguia. Era como se o meu orgulho fosse um muro alto demais. Um muro que o diabo ajudava a reforçar a cada dia. E mesmo assim, lá no fundo, tinha uma voz fraca dentro de mim que dizia: "Marcelo, volta, ainda dá tempo." Mas eu já não sabia mais se queria voltar. Eu já tinha me acostumado com a ideia de que a qualquer momento eu ia morrer. Meu corpo dava sinais todos os dias. As olheiras fundas, o cansaço que não passava, as feridas que não cicatrizavam, o cheiro de podridão que não saía da pele. Mas naquela noite, naquela maldita noite, eu não morri. Pelo menos não do jeito que eu imaginava. Eu estava deitado no sofá da Larissa, com o corpo mole, a alma vazia. Tinha bebido demais, misturado com remédio, nem lembro o que. Eu só queria apagar.
Só queria silêncio, porque a cabeça não parava. As vozes, os vultos, o riso dele, tudo não parava. E foi aí que o corpo desligou. Eu não sei se eu dormi ou se eu morri, mas eu saí. Quando abri os olhos, eu não estava mais ali. Eu estava em outro lugar. E dessa vez eu sabia que não era sonho, não era pesadelo, era real. O chão era quente, de pedra, mas parecia pulsar como se tivesse vida própria. O ar era pesado, difícil de respirar. Tudo era escuro, mas mesmo no escuro, eu ouvi gritos, gritos de desespero, de dor, de gente sendo rasgada viva. Eu andava devagar, porque as pernas tremiam, mas ao redor eu via corpos, não, pedaços de gente, pessoas se arrastando, com vermes saindo dos olhos, da boca, com o corpo em chamas que não consumiam. E o cheiro, meu Deus, o cheiro era insuportável. Era carne podre, enxofre, coisa morta. Era o cheiro da morte. Eu ouvi vozes chamando meu nome. Marcelo, Marcelo. E então eu vi um salão imenso feito de pedra, com colunas que pareciam ossos. E lá, enfileirados, eu vi rostos conhecidos. Pastores, cantores gospel, líderes de igreja, todos ali. Olhos arrancados, bocas costuradas, sendo devorados por criaturas que não sei descrever. Um deles me reconheceu. Mesmo sem olhos, eu senti que ele me via. E ele gritou: Marcelo, volta, ainda dá tempo. Aqui não tem saída. Eu tremi, eu quis correr, mas o chão rachou. Eu caí. Caí num poço profundo, onde só dava para ouvir sussurros, risos abafados e o som de carne sendo rasgada. E lá, no fundo, eu vi ele. O homem de terno preto, pele cinza, olhos de fogo. O mesmo que eu já tinha visto na sala da Larissa. O diabo. Ele me olhou e disse: Até que enfim chegou, Marcelo. Eu te esperei com ansiedade. Eu chorei, implorei. Dizia que não queria estar ali, que eu queria voltar. Mas ele ria, ria alto. Você já me pertence. Cada pecado, cada mentira, cada adultério, tudo era a entrada que você me deu. E aqui é tua casa agora. Ele estendeu a mão e ordenou que me jogassem no lago. Um lago que não era de água, era de lava. Lava fervendo, borbulhando com almas se contorcendo lá dentro. Eu gritava, eu me debatia, e ganchos invisíveis surgiram, me puxando, rasgando minha alma. Eu sentia dor, uma dor que nenhuma palavra pode descrever. Era uma dor na alma, um sofrimento que não tinha fim, mas foi quando eu estava para ser jogado que eu ouvi, de longe, muito longe, uma voz pequena, mas clara. Era a Júlia, a minha filha. Eu ouvi ela dizer: Papai, volta para casa, papai, não fica aí. O diabo parou, ele franziu o rosto irritado, e eu senti que aquela voz tinha força. E então, eu ouvi outra voz, mais forte, uma voz que ecoava com autoridade. Ainda não é a hora dele. Uma luz forte brilhou no fundo do poço. O diabo se afastou, rosnando como um animal irritado. Eu senti as correntes soltarem, os ganchos se desfazendo, e eu fui puxado para cima, envolto numa luz que queimava, mas não doía. Era como se fosse fogo, mas um fogo puro que limpava. Eu acordei num salto, o corpo suado, o peito ardendo, as feridas sangrando. Larissa dormia como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que eu tinha estado no inferno, que eu tinha visto o diabo e que alguém lá de cima ainda estava me dando uma chance. Mas a voz do diabo ficou gravada na minha mente. Eu vou te buscar, é só questão de tempo. Eu não sei como consegui acordar depois daquilo. Meu corpo estava moído, as costas doloridas, como se eu tivesse apanhado de todos os lados. A cabeça latejava, o peito ardia. Mas o pior era a alma. A alma parecia que tinha voltado rasgada, remendada, toda quebrada. Eu sabia que tinha ido longe demais. Eu sabia que já tinha colocado o pé no inferno. E mesmo assim, eu ainda resistia.
Eu ainda achava que era mais forte que aquilo tudo, mas Deus ainda me queria, mesmo eu não querendo mais a mim mesmo. E eu só fui entender isso quando Ele me mostrou o que eu jamais esquecerei. Alguns dias depois daquela noite maldita, eu tive outro apagão. Não foi bebida, não foi remédio. Eu simplesmente apaguei no meio da casa da minha mãe. Eu tinha ido lá do nada. Não sei se foi medo, saudade ou um último grito de socorro. Ela me recebeu, me abraçou, chorou. Me levou para o quarto para descansar e eu dormi. Mas o que aconteceu não foi um simples sono. Quando abri os olhos, eu não estava mais no quarto dela. Eu estava num lugar que eu não sei descrever direito. O chão era como cristal, um brilho que não doía nos olhos. As paredes, não sei se tinha paredes, era como um horizonte infinito. E no centro, um trono de luz. Uma luz tão forte, tão pura, que eu não conseguia olhar direto. Mas eu sabia que ali estava Deus. Eu tremia, me sentia pequeno, sujo, podre diante daquela luz. Eu queria sumir, queria cavar um buraco e me esconder, porque ali eu sabia que eu era lixo. Nada do que eu tinha feito na igreja valia ali. Nenhum louvor, nenhuma oração. Eu era só um traidor, um pecador miserável. Mas então eu ouvi uma voz firme, forte, mas doce. A voz disse: Marcelo, você devia morrer hoje. Eu chorei, eu tremia. Eu não conseguia falar nada, eu só chorava, encolhido, esperando a sentença. Mas a voz continuou: Sabe por que você não morreu ainda? Porque alguém tem clamado por você todos os dias. E aí, eu vi, ao lado do trono, minha mãe, ajoelhada, orando, chorando, com o rosto no chão. E Patrícia também. Ela também orava, as mãos levantadas. E de repente, eu vi a Júlia, minha filha, de joelhos, com as mãozinhas juntas, dizendo: Jesus, salva o meu papai. Não deixe o moço preto levar ele. Eu desabei. Eu gritava de choro. Eu me sentia tão sujo, tão indigno. Mas aquela cena, aquilo me quebrou por dentro. E então, eu vi Jesus. Um homem simples, de vestes brancas manchadas de sangue. O olhar mais triste e mais cheio de amor que eu já vi. Ele caminhou até mim, se abaixou e disse: Eu ouvi o clamor delas. Eu vim porque tua filha chamou por mim. E eu não resisto ao clamor de um coração puro. Eu tremia. Eu tentava falar que eu não merecia, que eu era lixo, que eu era um traidor. Mas ele pôs a mão no meu ombro e disse: Ainda há tempo. Mas cuidado, Marcelo. A próxima vez, o convite será sem volta. Ele se levantou, olhou para o alto e disse: Volta, mas volta diferente. Uma luz me envolveu, um calor que não queimava, mas que curava. Eu senti como se pedaços de mim fossem costurados, remendados, reconstruídos. Quando abri os olhos de novo, eu estava na cama da minha mãe, suado, tremendo, mas vivo. Ela estava ajoelhada do meu lado, orando baixinho, chorando. Quando me viu acordado, me abraçou forte e disse: Eu sabia que Jesus ia te alcançar. Eu chorei nos braços dela, chorei como um menino, porque eu sabia. Eu tinha visto o trono, eu tinha visto Jesus e eu tinha recebido uma segunda chance. Mas a voz dele ainda ecoava na minha mente: a próxima vez, o convite será sem volta. Eu voltei daquele encontro com Deus, mas o meu corpo não voltou inteiro. A alma, sim. Parecia que um pedaço de mim tinha sido resgatado do abismo, mas o corpo carregava as provas do que eu tinha vivido, e o mais visível era a marca no meu peito. Quando acordei na casa da minha mãe, ainda atordoado, ainda sem acreditar que estava vivo, a primeira coisa que senti foi um ardor no peito, como se tivesse uma queimadura aberta ali. Quando levantei a camisa e fui até o espelho, eu gelei. Bem no meio do peito tinha a marca de uma mão preta, como se tivesse sido queimada na pele, com os dedos cravados na carne. Era impossível de ignorar. E eu sabia.
Sabia de quem era aquela mão. Era a marca do diabo. Era o lembrete de que eu já tinha pertencido a ele. Minha mãe entrou no quarto, me viu olhando a marca e chorou. Ela tentou pôr a mão, orar, expulsar, repreender. Mas a marca não saía. Doía só de tocar. Ela ligou para Patrícia, que veio às pressas. Quando entrou no quarto, Patrícia me olhou de cima a baixo, mas o olhar dela foi direto para a marca. Ela tapou a boca com as mãos e começou a chorar. Marcelo, o que fizeram com você? Eu só conseguia chorar. Eu não tinha explicação. Eu só sabia que eu tinha voltado do inferno, mas o inferno ainda tinha deixado o dedo em mim. Patrícia segurou minha mão e disse: eu falei que ia orar por você. Eu falei que Jesus ia te trazer de volta. Mas isso aí é para você nunca mais esquecer de onde você saiu. Eu concordava, porque era isso mesmo. A marca era o lembrete diário de que eu tinha quase me perdido para sempre. Mas o preço da minha libertação não seria barato. Nos dias seguintes, eu tentei me reconectar com Deus. Voltei a orar, a ler a Bíblia, a ouvir louvores, mas não era fácil. Toda vez que eu me ajoelhava, o peito ardia, a marca queimava. Era como se o inferno dentro de mim resistisse à presença de Deus. À noite, eu sonhava com vultos. Larissa aparecia nos meus sonhos, rindo, debochando, dizendo: você acha que escapou? Eu ainda vou te buscar. Mas no meio dos sonhos, eu ouvia outra voz, a da Júlia. A vozinha dela dizendo: papai, não volta pro Moço Preto, fica com Jesus. Eu chorava no sonho, eu acordava chorando e cada manhã era uma luta para permanecer firme. O mais estranho é que ninguém nunca mais viu a Larissa. Sumiu, desapareceu. Eu tentei procurar, perguntar para conhecidos, mas era como se ela nunca tivesse existido. Nenhum registro, nenhum sinal. Eu até pensei em ir atrás, mas algo dentro de mim gritava para não fazer isso. Eu sabia. Se eu procurasse, eu não voltava. Patrícia começou a se aproximar de mim de novo. Ela via minha luta, minha dor, e mesmo magoada, mesmo machucada, ela orava comigo. Um dia, ela passou a mão no meu peito e disse: essa marca não vai sair, mas ela vai ser o testemunho vivo do que Jesus fez por você. E eu acreditei, porque cada vez que eu tocava naquela pele queimada, eu lembrava do que eu vi, do que eu vivi e do que quase perdi. Minha mãe também não largava da oração. Toda madrugada ela orava por mim. E um dia ela disse que teve um sonho. Vi você pregando, filho. Vi você contando para multidões o que você viu lá embaixo, para que ninguém precise ir para lá. Eu chorei. Eu não me achava digno. Mas talvez fosse esse o propósito de eu ter voltado. Avisar, alertar, testemunhar. Porque a marca no meu peito era a prova viva de que o inferno existe e que eu estive lá. Hoje, cada vez que eu subo num púlpito, cada vez que pego um microfone, eu olho para minha mão tremendo, sinto o peso no peito e lembro da marca que carrego. Não é qualquer cicatriz, é a mão do inferno marcada na minha pele. Eu tenho que olhar para ela todo dia. E toda vez que eu olho, eu lembro de onde Jesus me tirou. Eu sei que muita gente que ouve meu testemunho não acredita. Muita gente acha que é exagero, que é história inventada. Mas eu não ligo, porque eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vivi. E eu sei que o diabo existe. Eu vi o rosto dele, eu ouvi a voz dele, eu senti o toque dele queimando minha alma. E eu vi o lugar que ele preparou para mim e para muitos que ainda acham que são santos demais para cair. Eu comecei a pregar. Patrícia me perdoou, mas deixou claro que seria um processo. Ela me acompanha, mas sempre vigilante. A minha mãe hoje sorri toda vez que me vê pregando. E a Júlia, minha filha, ela diz que o Moço Preto nunca mais apareceu. E toda vez que ela diz isso, eu agradeço a Deus em silêncio. Quando eu estou diante do povo, eu não falo só com palavras. Eu mostro a marca.
Eu levanto a camisa e deixo que todos vejam a mão queimada cravada no meu peito. Eu digo, isso aqui não é tatuagem, não é cicatriz de acidente. Isso aqui é o selo do inferno que tentou me levar. Mas Jesus foi mais forte. Eu conto do inferno. Eu conto dos pastores, dos cantores gospel, dos crentes de fachada que eu vi lá. Gente que pregava bonito, que cantava bonito, mas vivia de aparência. Eu conto porque muita gente está brincando de ser crente, achando que domingo na igreja limpa o pecado da semana. Eu sou prova de que não limpa, e eu falo da misericórdia. Eu falo de Jesus, do olhar dele, da voz dele dizendo, eu ouvi o clamor delas. Eu vim porque tua filha chamou por mim. Eu não merecia, eu sei que não. Mas ele me trouxe de volta, e eu não vou desperdiçar essa chance. Hoje eu ando com temor. Eu sei que o inferno ainda me ronda. Eu sinto às vezes. Quando estou sozinho, quando a carne quer gritar, quando o passado quer voltar, eu sinto o peso. Eu sei que o diabo ainda me observa de longe, esperando eu dar brecha, porque ele já prometeu, eu vou te buscar. É só questão de tempo. Mas hoje, eu não estou sozinho. Hoje eu oro. Hoje eu leio a palavra, hoje eu busco, hoje eu luto. E cada vez que eu me ajoelho, eu sinto o Espírito Santo segurando minha mão. E se você que está ouvindo isso, acha que está firme, acha que pode brincar de pecar escondido, de viver uma vida dupla, eu te digo, cuidado, porque o inferno está esperando você relaxar, e lá não tem volta. Eu vi o diabo. Eu vi o inferno, eu vi pastores queimando, eu vi adoradores sendo devorados. Eu senti o cheiro da morte e eu quase fiquei lá, quase. Mas Jesus me deu uma segunda chance e eu te digo, se você está ouvindo isso, é porque Ele está te dando uma chance também. Não desperdiça, porque eu sei o que te espera se você desperdiçar.